Virgínio Crivelló. E o tempo esquenta lá fora e o tempo esquenta aqui dentro também. É alto nível, o que nós estamos falando no dia a dia, o que ocorre, muitas das vezes o nosso objetivo do programa de rádio é informar, né, e fazer com que a população que está nos ouvindo participe da ideia, discuta. Nós não somos donos da verdade, na verdade. E nesse 7 de setembro, né, esse feriado que a gente busca essa independência, que a gente não tem visto mesmo a independência. Nós temos uma matéria do Ricardo Caradino que fala sobre o grito dos excluídos, que esse processo está acontecendo direto, tiveram muitas manifestações do ano, e também houve a manifestação pelo grito do meio ambiente também. Vamos ver essa matéria. O protesto contra a miséria é a bandeira do movimento desde a criação em 1995. Nesta 17ª edição do Grito dos Excluídos, os manifestantes decidiram chamar a atenção também para a preservação ambiental, com o tema Pela Vida Grita a Terra, por Direitos Todos Nós. O Grito dos Excluídos é organizado pela Pastoral Social da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e conta com a participação de vários movimentos sociais. Um grupo de cerca de 1.000 integrantes do MLST, o Movimento de Libertação do Sem Terra, veio a pé de Goiânia. Foram perto de 15 dias de caminhada para participar da Marcha do Grito em Brasília. Segundo José Aparecido da Silva, coordenador do MLST, a luta do Sem Terra por reforma agrária é também uma bandeira de defesa do meio ambiente. A grande concentração de terra, para ela ter uma produção elevada, ela tem que usar bastante defensivo agrícola, né, aonde que está contaminando, além do solo, as nossas águas e o principal fator também, que é o ar, né? Que a gente percebe que os brasileiros estão consumindo 5,2 litros de água forte. Agora é um absurdo. A gente que vive no campo, a gente sabe o perigo que a sociedade, esse povo brasileiro está vivendo com essa questão da agrotóxica. Segundo os organizadores, o Grito dos Excluídos é tradicionalmente realizado no dia 7 de setembro para lembrar que não adianta apenas uma independência política formal. A real independência do país, segundo eles, passa pela soberania da nação. Reportagem de Ricardo Caradino. Muito bem, essa reportagem ela vem falar exatamente o que nós estamos debatendo agora, essa questão do grito aí dos excluídos. Nós não temos uma independência, nós temos uma dependência tecnológica externa. A maioria das empresas que trabalham para a Petrobras na extração são holandesas, inglesas, né? Chinesas. Então a gente precisa realmente buscar condições de que a nossa população ela venha realmente aproveitar toda essa riqueza que vai ser colocada à disposição, né, para a questão da educação. Agora, a terra, você vê que a questão da terra é problemática, isso aí gera morte, gera muito conflito. A terra, Beto, ela sempre foi base de conflito. Desde os tempos bíblicos. Isso aí, porque a terra, desde o primórdio da nossa sociedade, porque na realidade a terra ela dá a ideia de posse. Quem tem terra tem a produção, tem as riquezas. Então, quando Deus estabeleceu na própria palavra que deveriam ser estipulada a porção de cada ser humano, de cada família, para que pudesse produzir, inclusive era o seguinte, para que não houvesse pobre, existe na lei mosaica o seguinte: a cada 7 anos, você que pega alguma coisa emprestada, você tem que reverter, tem que devolver a pessoa sem prejuízo para ela. E se uma família perdesse a sua terra por questão de dívida, existia um período chamado jubileu, que ao final de 50 anos você deveria devolver aquela terra para aquela família. Então, infelizmente, hoje, para que Deus fez isso? Para que não passasse uma outra geração na miséria. Então, é uma lei perfeita de Deus. E aí, o profeta Isaías, mais tarde, um pouquinho, ele fala o seguinte: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem com muitos moradores da terra. Existem pessoas que têm, vamos colocar assim, milhares de hectares de terra, enquanto outras não têm 250 metros quadrados para fazer a sua casa, que é o estipulado pelo uso capião. Então você vê que realmente a palavra de Deus ela prevê que o homem, através da lei, não deveria ser isso, tá? Porque a lei moral tem que estar no nosso coração. Primeiro lugar, né? O egoísmo tem que sair do nosso coração, mas aí Deus é obrigado a colocar isso escrito. Não precisaria essa reforma se quem tem essa estrutura toda sabe que vai morrer. Vou colocar assim, eu digo infeliz, porque na realidade
fazer alguma coisa, né? E aí o que acontece? É estabelecido, Renato, na lei mosaica, na lei de Deus, até o próprio Senhor Jesus diz isso, que há daquelas pessoas que juntam tantos bilhões, tantas estruturas, enquanto outras não têm nada. Não pensam em ninguém. E aí começa a guerra. Agora, essas pessoas têm competência? Tem. Administram bem aquilo que supostamente acham que são deles, mas não são meros administradores, porque quando morre, não leva a nada. Alguém vai administrar. Alguém Eu quero passar para vocês que o nosso consultor, Renato Muniz, nosso consultor Jorge Mourão, ele está na linha e quer participar do nosso programa. Bom dia para você, Mourão. Como é que estão as coisas? Bom dia, Fidel